Não existe nenhuma prova física de que Jesus existiu. Pelo amor de Deus, ô chileno. Uma prova material, arqueologicamente falando, nenhuma Você tem prova. pedaços da cruz verdadeira que foram achados por Santa Helena, a mãe de Constantino, Jesus Cristo. Você tem historiadores não cristãos, historiadores pagãos, Flávio Josefo, 100 anos depois de Jesus, um parágrafo de Flávio Josefo que está totalmente fora de contexto. E aí a gente vai entrar em outra discussão. Agora, prova material, até porque no ano 70 era comum, Jerusalém foi destruída pelos romanos, ela foi queimada. Foi o templo que foi destruído. Não, Jerusalém inteira foi queimada. Tudo bem. Mas o ponto Não é tudo bem, porque se tivesse qualquer... Os evangelhos começaram a ser escritos 70 anos depois de Cristo. Nenhum dos escritores evangélicos, isso é arqueologicamente comprovado, foi contemporâneo de Jesus. Não, as cópias... O que você pode acreditar... As cópias que chegaram o que você até pode nós, acreditar é na inspiração divina, que aí eu não vou questionar porque é uma questão sua de fé. Agora, materialmente falando, comprovadamente, arqueologicamente, que eu tô falando. Não, Marcos e Mateus conviveram com Jesus. Não, mas quem escreveu foram os discípulos de Marcos e Mateus. Não. João conviveu com Jesus e eles escreveram. João escreveu na ilha de Átmos. Não. É só Patmos, desculpa. Dá um Google. O primeiro evangelho começou a ser escrito no ano 70, era comum. Tudo bem, mas os escritores, Mateus, Marcos, João, conviveram com Jesus. Segundo Marcos, segundo Mateus, foram os discípulos deles que escreveram. João passou ali na ilha, ficou escrevendo. A primeira coisa. Cara, isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende em teologia. Por isso que na faculdade de teologia a gente tinha uma brincadeira, uma frase que dizia assim: quem lê a Bíblia vira crente. Quem entende a Bíblia vira ateu. Entende? Porque quando você começa a entender as nuances, inclusive provas materiais, provas dos escritores, tal. Vou te dar um exemplo. A partir do final de Marcos, não existe nenhum pergaminho que diz foi inventado por um escriba, porque o Marcos termina quando as mulheres fogem de Jesus. Aquele final de que elas contaram ou não foi inventado séculos depois, porque um escriba achou que estava muito vazio a história. Não existe nenhum pergaminho que conta aquela história, absolutamente nenhum. E isso é provado arqueologicamente. Entende? Então é isso que eu tô te falando. Por isso que eu falo, a fé é uma coisa e a prova epistemológica é outra. Então, se a pessoa fala que acredita por fé, eu não questiono, porque fé eu não posso questionar, é um direito que a pessoa tem. Agora, eu não sou obrigado a acreditar porque a outra pessoa acredita. E simples assim. Eu não vejo evidência nenhuma. E eu vejo uma série de inúmeras evidências de que me apontam de que aquilo não é verdade e que não é a palavra de Deus. E isso me leva a simplesmente não crer. E eu não preciso provar que Deus não existe, porque o ônus de provar é de quem afirma, não de quem nega. Entende? Porque senão eu vou ter que negar tudo. Não, vou provar que, tem um macarrão invisível voando em cima de você aí. Você fala, não acredito. Como que você prova? Não tem. O ônus de provar é de quem fala. Não é de quem alega, não é de quem nega. Eu simplesmente não vejo evidência e tá tudo certo. Sim. Entende? Qual que é essa da cruz que você comentou? A Santa Helena, que foi a mãe de Constantino, achou, por inspiração divina, um pedaço da verdadeira cruz. Aí que tá. Se você não tem nem como provar Deus, como você diz que ela achou por inspiração divina? É puramente fé. E fé é acreditar sem provas. Hebreus 11:1. Não é sem provas. Hebreus 11:1. O apóstolo Paulo fala, fé é a certeza das coisas não vistas. Não, tudo bem. Porque se precisa de provas, não é fé. Se você falar pra mim assim, eu tenho tantos anos. Aí eu falo assim, eu acredito. Eu tenho fé no que você tá falando. Agora eu falo, não, duvido, quero ver seu RG. Se eu preciso de prova, eu não tenho fé. Sim. Entende? Então, fé é acreditar sem provas. Simples assim. A definição do próprio apóstolo Paulo. Não sou nem eu que tô dando, é a Bíblia que dá. Abre a Bíblia aí, Hebreus 11:1. Não, o que eu tô falando é que existem provas da autenticidade, da historicidade dos evangelhos, da ressurreição de Jesus, de São Marcos, da autoria de São Marcos. Não existem. Existem o São Marcos. Vou ter que existe interromper, cara, porque veio praticamente a maior referência do Jesus histórico do Brasil aqui. O Chivitarese, não sei se conhece. Mas ele é professor da universidade lá do Rio de Janeiro. E ele falou que sim, existem provas de que Jesus existiu. Sim. Um Jesus histórico. Um Jesus histórico. Exato. E não um Jesus que mitológico. Foi mitológico, né, da Bíblia. Nesse sentido, que foi... E na verdade, assim, não é que existem provas. A academia aceita que existia um Jesus histórico,
circunstancialmente. Por quê? Porra, mudou o calendário do planeta, várias pessoas falaram dele, 2000 anos a gente está aqui debatendo sobre Jesus, tal. Então existem mais de uma maneira de se provar. Existem provas materiais de pessoas que viveram milhares de anos antes de Jesus, e Jesus não tem nenhuma prova material. Porém, a academia aceita circunstancialmente que existia um Jesus histórico, um líder judaico, subversivo, né? Existiam vários tipos de judaísmo na época, que arrastou multidões, e que essa multidão, ela permaneceu após Jesus. E aí o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, ele vem e ele reúne essas congregações que estavam se dispersando e cria a teologia da congregação cristã. Isso é o que a gente conhece pela historicidade do cristianismo. Simples assim. Agora, materialmente, cruz, prego da cruz, não sei o quê, não existe nenhuma prova material de que Jesus existiu. Desculpa. Se tiver, eu quero que me mostre. Bom, como Santo Sudário e não sei o que e tal. Isso aí é tudo questão de fé. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Mas existem várias provas históricas da ressurreição de Cristo, os relatos, o túmulo vazio. É só guardar o celular, por favor, cara. Relatos da Bíblia. Só. Não. Como não? Existem relatos históricos, vários historiadores de que falando, Jesus surgiu um movimento em torno depois? de um homem que ressuscitou no mesmo século. Inclusive, quando você fala do Evangelho de São Marcos, você fala que foi inventado por um escriba, né? É? Não, isso é a doutrina da igreja proíbe o cristão de acreditar nisso. A autoria é de São Marcos. Aí tem um bispo, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele era um bispo... Tô falando dos versículos finais de São Marcos. Não, mas pelo contrário, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é até injusto, porque São Marcos, ele era conhecido por ser extremamente minucioso, por não falsificar nada, por não inventar nada. Ele era muito rigoroso no que ele escrevia historicamente. As referências todas que ele faz dos personagens históricos da época. Então, quando você faz a análise filológica dos evangelhos, você vê a autenticidade dos autores, o estilo dos autores. E não sou eu Lucas que tô falando. Quem tá falando bem característico. É os maiores biblistas vivos hoje. O que eu tô te falando tá no livro que Jesus disse e o que Jesus não disse. Os caras acharam os manuscritos do Mar Morto lá, eu não vou lembrar nomes, mas então, os caras que acharam o manuscrito do Mar Morto falaram, bom, tá refutada a ideia de que os evangelhos teriam sido inventados por escribas. Não falei que foram inventados por escribas. Ou qualquer parte deles. Eles foram copiados e eles eram alterados a cada vez que eles eram copiados. Por vários motivos. Primeiro porque os primeiros cristãos eles eram iletrados. E o grego antigo ele fazia pouquíssimas alterações numa palavra, poderiam trazer um sentido diferente. Então, a profissão de escriba do cristianismo, não estou falando da lei judaica, do cristianismo, ela só nasce no ano 400. Então, durante 400 anos, ele foi copiado por pessoas que eram iletradas, porque o judaísmo ele se disseminou primeiro na classe pobre. Por quê? Porque antes a filosofia grega dizia assim, você tem que achar seu lugar no cosmos. Se você nasceu para ser escravo, você tem que ser escravo. E aí vem Jesus e fala assim, não, todos somos iguais perante Deus. Melhor que isso, todos somos filhos de Deus. Então, os caras que estavam se ferrando... Os pobres, os escravos, eles falavam assim, não, por que eu tenho que ficar servindo os outros então, se eu sou filho de Deus também? Por isso que o cristianismo se disseminou, e por isso que Nietzsche dizia que o cristianismo era platonismo para as massas. Tanto que depois o imperador Cláudio, ele vai cristianizar o império para não perder o império, porque o cristianismo se disseminou de tal maneira em Roma, porque antes ele perseguia os cristãos, e depois ele aceitou, né? Por quê? Porque senão ele ia perder o controle do império, de tanto que o cristianismo se disseminou. Porque essa ideia de que lugar no cosmos já não colava mais. Sim. Entende? Era mais atrativo. É muito mais atrativo. E depois, a ideologia grega dizia que se você morresse e tivesse uma vida eudaimônica, fizesse tudo perfeito, a sua matéria ia continuar aqui para virar grama, saco de boi e tal. E a doutrina cristã dizia, não... Você vai continuar vivo. E você vai reencontrar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho que você perdeu. Imagina chegar pra uma mãe e falar, então, cara, olha, põe na balança a doutrina grega, vou virar saco de boi e grama, vou reencontrar meu filho que morreu. Porra, não tem nem como comparar.
Entende? Por isso que o cristianismo se disseminou dessa maneira. E tanto que o império teve que se render ao Mas cristianismo. você acha que por um controle social? Total. O que você acha sobre isso, Paulo? Não, isso é uma interpretação completamente errada. Porque você dizer que o cristianismo se disseminou simplesmente por um wishful thinking, porque as pessoas preferiam acreditar em X do que acreditar em Y, é negar a história do cristianismo, onde os cristãos eram perseguidos, martirizados, e as pessoas mesmo assim seguiam o cristianismo apesar dos riscos das perseguições dos imperadores Mas a romanos. recompensa prometida era muito maior. Tudo bem, mas como é que você faz uma pessoa ter uma fé sobrenatural? Não é com um controle social. É com a recompensa do pós-morte. Tudo bem, mas como Ela é que você... vira controle social quando ela dissemina, quando ela cristianiza o império. Antes eu concordo com você que não era, que era, as pessoas acreditavam... E mesmo assim ela se disseminou. E não era controle social nem mesmo durante o Império. Mas ela se disseminou pelo que o professor Karnal ele chama de efeito chantilly. Ele fala que toda religião é assim, quanto mais você bate, mais ela cresce. E é isso que aconteceu. Quanto mais perseguiam os cristãos, mais a classe oprimida dizia assim, por que estão perseguindo esses cristãos aí? Eu quero ver qual que é. E eles se encantavam com a doutrina. Por quê? Porque ela era muito melhor que a doutrina grega. Que era a ideologia, embora fossem os romanos que dominassem, a ideologia grega que ainda dominava como predominante. Mas a filosofia grega não era isso. A filosofia grega tinha vários componentes, né? Você tinha uma religião de Estado, você tinha os cultos órficos, que eram mais pessoais, você tinha o deus filosófico, que falava sobre o que era, ou a ideia do bem em Platão, ou o motor imóvel de Aristóteles, ou para onde a alma depois da morte. Alguns falavam já os neoplatônicos falavam em metempsicose. Nessa época do cristianismo já tinha várias correntes filosóficas de várias religiões, algumas acreditavam inclusive na beatitude eterna. Os estoicos acreditavam nisso, e os estoicos vieram do povo. Tanto que estoa, do grego, quer dizer portão. Sim. Porque a filosofia grega, originalmente, ela era para a aristocracia. Certo? Então, ela se dissemina no povo porque os estoicos acreditavam nisso. O estoicismo vem da filosofia do povo grego. E a filosofia cristã é muito melhor que a filosofia estoica, do que o povo grego no geral acreditava. Muito melhor. Porque pro grego, o platonismo estava maravilhoso, o aristotelismo estava maravilhoso. Eu vim para cumprir meu lugar no cosmos, eu nasci para ser rico, o escravo tem mais a que me servir. Porra, tá lindo, eu vim pra ser filósofo, eu vim pra ser político, eu tô bem aqui na vida. Agora, o cara que tava se ferrando lá, ele não queria saber disso. E aí quando aparece Jesus falando, não, você não precisa se ferrar, porque você é igual a todo mundo, você é o filho de Deus também. E o que eu preciso fazer? Nada, só acreditar. Deixa ele terminar, por favor. Mas os estoicos, por exemplo, você pega Epiteto era um estoico escravo, Marco Aurélio era um estoico imperador. E eles tinham lá o seu lugar e falavam... Mas bom, já eram romanos, o importante, né? Mas tudo bem, era o neoestoicismo romano, na fase imperial. O ponto é que eles falavam que o importante não é exatamente se você é um imperador ou se você é um escravo, mas o importante é se você vai viver uma vida virtuosa. E quando você atinge essa vida virtuosa, a sua alma vai ter uma beatitude. Então, muito se discutia sobre a imortalidade da alma. Embora o Marco Aurélio não acreditasse na imortalidade da alma no sentido cristão, o debate estava aberto. E aí existiam várias correntes, inclusive essa é uma época extremamente sincrética, quando surgiram os ecléticos, quando vieram influências orientais por Alexandria. Então, era um debate aberto e existia muitas vertentes filosóficas e religiosas que acreditavam, sim, na beatitude da alma, na vida eterna feliz. Os cristãos não trouxeram nada de novo nesse sentido. O que os cristãos trouxeram de novo era a ideia do sacrifício. Uhum. Era a ideia de que se Deus morreu na cruz, então você não está imune. Nunca existiu a ideia de que éramos filhos de Deus e que a gente estava sob a dignidade merecida e que a gente tinha uma salvação eterna. Não, pelo contrário, os gregos acreditavam que a alma ela era separada do corpo. Tanto que você era o corpo. Quando você morria, a sua alma voltava ao mundo das ideias. Quando você nascia, você raptava uma alma. Era igual uma energia. Você pega um liquidificador, liga, a energia vem, anima, a hora que você tira da energia, ela volta e acabou. Essa era a ideia de alma pros gregos. Eu não falei sobre a semelhança com Deus, a filiação divina. Então mas eu tô a falando ideia de beatitude, sim. Ele trouxe muita novidade no cristianismo. Os romanos já tinham a ideia do Elísio, os gregos já tinham o céu dos heróis, os pagãos nórdicos já tinham Valhalla. A beatitude não é uma ideia nova do cristianismo. Você vai encontrar os seus parentes mortos. Isso aí já existia. A ideia nova do cristianismo é a ideia de uma vida sacrificada. Então ela não era uma coisa assim que tinha um apelo. A ideia de viver uma vida sacrificada e se sacrificando para depois atingir a beatitude não existia nas outras religiões no sentido cristão,
Porque no sentido cristão, você tem o próprio Deus que se sacrifica, o Deus morto na cruz. Nas outras religiões, você tinha a ideia do bem, o motor imóvel, os deuses da mitologia. Não tinha a ideia de um Deus que veio até a Terra se sacrificar por nós. Então, o cristianismo é uma religião de sacrifício. Isso não tem apelo, a não ser a explicação que eu acredito. Os apóstolos testemunharam a glória e a ressurreição e os milagres de Cristo e trouxeram isso para os discípulos e trouxeram o Espírito Santo em Pentecostes, e esse Espírito Santo realmente fez com que as pessoas tivessem a fé sobrenatural na religião verdadeira. Ok, se você acredita... Mas tem, de certa forma, um apelo no sentido de que você vai ter uma vida após a morte, que você supre a demanda das pessoas, as demandas existenciais também. Mas aí que tá, o cristão... De benfeitoria pro resto da eternidade. Eu sei, mas o cristão não tem... O que é o céu se não uma barganha e o céu se não uma ameaça? E o inferno se não uma ameaça? Mas você tem ideia do quão difícil é ir pro céu no cristianismo? A porta é estreita. Depende da época que você tá falando, né? Sempre. Hoje não mais. Na Idade Média, todo mundo acreditava que ia pro inferno, que não ia alcançar a glória de Deus. Hoje os bandidos saem pra matar e faz o sinal da cruz e tem Virgem Maria tatuada nas costas. Esses caras são... Esses vão tudo pro inferno. Mas é que eu tô te falando. Depende da época. As pessoas hoje, todo mundo acredita que Deus é um Deus compreensivo, que vai entender a sua situação e vai pro céu. É porque hoje o pessoal segue falsas doutrinas. A ideia de que Jesus é só misericórdia na justiça, aquela coisa de Santa Faustina. Isso é tudo heresia. A verdade é que o cristão sempre considerou que ir para o céu é uma coisa difícil. Então, o que o cristianismo trouxe não é o pessoal, é só você acreditar em mim que você está salvo e vai para o céu. Não. Pessoal, estou aqui propondo para vocês uma vida de virtudes heróicas e sacrifício, porque a porta do céu é estreita. A outra possibilidade é que você vai arder para sempre no inferno. E mesmo assim as pessoas seguiram, porque é a religião verdadeira. Se você acredita.